Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem bem? Muito prazer, eu sou o Guilherme Lima, coordenador de Infraestrutura e Energia do Instituto Livre Mercado, que oferece a Secretaria Executiva da Bancada pela Liberdade Econômica no Congresso Nacional. Todos ouvem bem? Sim? Quem gosta de combustível barato? Vamos fazer agora um painel sobre populismo e abastecimento, né? A armadilha do controle de preços dos combustíveis. Tá? Vamos aguardar um minuto até todos os nossos palestrantes se posicionarem. Apresento a vocês o nosso emérito professor, eterno e sempre professor, especialista em PhD em transportes pela Universidade de Brasília, ex-secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Economia, doutor Adriano Paranaíba. Convido para ocupar também o nosso painel nosso eterno ex-ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. E o nosso deputado estadual, Cláudio Bachner. Por favor. Bom, vamos descascar esse abacaxi, né? Muito bem. Vamos entender toda essa confusão aí que a gente está vivendo de guerra no Oriente Médio, aumento do barril de petróleo e elevação no custo do combustível na bomba e um risco de inflação e crise de desabastecimento, né? Vamos entender o que é isso tudo. Mas se me permitem, os meus colegas de painel, eu gostaria de fazer uma contextualização, até para a gente começar aqui. Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos atacaram o Irã, né? Levando à morte do seu líder supremo, Ali Khamenei, né? Imediatamente, o país fechou o Estreito de Hormuz, que é responsável por escoar o petróleo de mais de 20% de toda a nossa produção mundial. Imediatamente, o preço do barril começou a subir. O preço que geralmente é praticado entre 65 a 80 dólares, agora está sendo praticado no mercado internacional a mais de 100 dólares o barril. Já chegou até 110, né? O resultado prático disso é o encarecimento de todos os derivados, diesel, gasolina, combustível de aviação e outros. Isso produz um efeito prático e claro, que é a inflação, que é o encarecimento sistemático de bens e serviços transportados, né? Bom, tentando conter toda essa situação, o governo pisa numa casca de banana, né? O governo edita uma medida provisória que estabelece uma subvenção. Antes de 32 centavos no diesel, agora a gente já vê uma subvenção de 1,20 também para o diesel. Refinado, importado e comercializado. Só para todo mundo ficar na mesma página, antes de eu fazer a nossa primeira pergunta, uma subvenção nada mais é do que um desconto que o distribuidor de combustível exerce e o governo te ressarce logo em seguida, né? O governo também estabeleceu uma fórmula, que é um preço de referência, para que essa subvenção vai ser calculada. E fixou o preço para o mês inteiro. Calculo o preço da commodity, subtrai a subvenção, que é de 1,20 no diesel, e fixo para o mês inteiro. O nome disso é tabelamento. E aí, diante disso tudo, eu pergunto, né, ao nosso professor Adriano Paranaíba, isso funciona? Bem, primeiro quero agradecer aqui, estar nesse painel incrível, muito bom. O Instituto Livre Mercado está fazendo uma atuação que é importante em Brasília, e estar aqui é importante para mostrar para as pessoas o trabalho que é feito em Brasília, e aqui é nada mais do que o reflexo do dia a dia dessa rapaziada que trabalha muito, muito mesmo no dia a dia para conter um pouco ali a ação nefasta do Estado. É o seguinte, né, pessoal?
Se não tivesse sido tentado o tabelamento de preço no Império Chinês, no Império Romano, né? Se não tivesse sido tentado no Brasil várias vezes, na Argentina várias vezes, a gente até podia acreditar nessa lorota. Mas nós temos mais de 2000 anos de história de intervenção e regulação de preços que dão errado. Só para vocês terem uma ideia, até o livro do comunista do Samuelson, o Adolfo Saxida estudou no livro do Samuelson. Eu sou mais novo que o Adolfo, eu não estudei no livro do Samuelson não. Até o comunista do Samuelson, no livro dele, tinha um gráficozinho lá falando assim, ó, controlar preço, tabelar, gera um peso morto na economia. O que é peso morto na economia? Gera escassez, os produtos acabam e no final do dia ela não é suficiente para segurar a questão do impacto dos custos que você vai ter e tudo isso gera uma série de problemas. Então assim, não é a primeira e o problema é que infelizmente parece que não vai ser a última vez que o governo vai tentar controlar preços porque são medidas populistas. Mas o que é mais revoltante é que o problema é criado pelo governo. O governo cria o próprio problema que gera o aumento de preço, nesse caso combustível, e aqui nós temos o Adolfo Saxida que fala dessa questão de combustível com propriedade, maior do que todos nós aqui, mas a gente vê que o próprio governo que cria esse problema e aí ele quer resolver esse problema na lógica do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Então, eu vou tabelar e como nós tivemos uma desverticalização fajuta, né, o governo anterior tentou fazer o correto, que é, vamos, mais do que privatizar a Petrobras, nós temos que desverticalizar, nós temos que abrir mercado, né? Houve um retrocesso nesse novo governo, até de fazer o CAD negar todos os relatórios, todos os documentos que o CAD fez, e ainda falar que foi questão política, pressão ideológica dessa, e está voltando a aumentar a pressão do poder da Petrobras sobre os mercados, atrapalhando mais ainda a lógica, e esse aumento de preço, vocês podem, já está aparecendo, o governo já está falando que a culpa é do mercado, a culpa é porque abriu o mercado para distribuidor, nós temos que voltar a ter controle, Petrobras tem que voltar a comprar refinaria, então a culpa é dele, ele põe o que ele quiser, e quem paga a conta somos nós, principalmente os mais pobres, porque a gente consegue pagar um aumento de alguns porcentos na nossa comida que é transportada usando diesel, mas o pobre, gente, qualquer R$5 que aumenta qualquer coisa, ele perde qualidade de vida. Então, assim, é ilógico, é populista, mas infelizmente não vai acabar hoje. Mas o trabalho que o Instituto Livre Mercado faz é justamente para buscar essa conscientização. Não só aqui em Brasília, nos parlamentos ao redor do Brasil, e queremos que esse trabalho aumente cada vez mais. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, professor. E aí eu vou apimentar um pouco a pergunta, né? Hoje o barril está a $100. Eu tenho uma subvenção de 1,20 no diesel. Se o barril chegar a 150, eu vou ter mais uma subvenção? Uma subvenção em cima de subvenção? Então parece que o governo está brincando com o Caixa do Tesouro Nacional, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso ex-ministro. Vamos falar um pouco de leilões, né? 30% do diesel comercializado e consumido no país é importado, né? E o problema é que as distribuidoras compram o diesel da Petrobras. O que acontece é que a Petrobras parou de importar e a Petrobras parou de vender esse diesel para o setor de distribuição, para empurrar o setor para a importação, que lá fora vai ter que praticar o preço de mercado e vai ter que entrar na subvenção. Então, eu pergunto, Adolfo, esse aí é o caminho? Obrigado. Bom, eu preciso começar agradecendo o Instituto Livre Mercado por esse convite. Uma tremenda honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Quero parabenizar meu amigo Adriano Paranaíba. Esse livro maravilhoso aqui. Pô, tremendo respeito, cara. E parabéns pelo seu trabalho. Agradecer ao deputado que está aqui comigo. Bom, sendo bem direto, quando eu assumi como ministro, o barril do petróleo estava $126. Hoje está 100. Então, assim, rapaz, se quando eu assumi o barril estava a 100, eu ia estar dando um pulo de alegria. Então, assim, eu não sei que reclamação toda é essa não, bicho. Aí vamos lá. O que acontece é a resposta de política econômica.
Qual foi a resposta de política econômica do governo Bolsonaro ao aumento do preço do diesel? E qual que foi a resposta de política econômica do governo Lula ao aumento do preço? Bom, nós entramos lá, é o seguinte, nós temos um problema de choque de petróleo. O que nós temos que fazer? Petróleo é um insumo básico, tem que abaixar o custo, então abaixa o imposto. Outra coisa, não dá para criar subvenção, porque subvenção é meio uma bola de neve. Você coloca um pouquinho de dinheiro ali, o preço do combustível sobe, o câmbio desvaloriza, você é obrigado a colocar mais dinheiro, você vai entrando num buraco, o câmbio desvaloriza de novo. Bola de neve, né? Você vai entrando cada vez mais num buraco e a coisa não dá resultado. Pergunta, deu resultado até agora? Nem vai dar. Qual foi a nossa alternativa? Meu amigo, é o seguinte, aumentou o preço do diesel? Aumentou. Quanto é que ficou mais caro para o caminhoneiro? Faz a conta aí, R$1.000 por mês. Toma, caminhoneiro, R$1.000 no teu bolso. Você direciona direto o programa. Você só beneficia o caminhoneiro. Por que isso é vantajoso? Porque do jeito que você faz hoje, o cara que vai andar de jet ski, ele se apropria desse ganho também. Então é como se o povo inteiro estivesse pagando o cara que tem um jet ski, um barco, andasse barato. Então é uma solução errada essa. A outra coisa, aumentamos a competição. Outra coisa, Petrobras, você é livre para aumentar preço. Faz o que você quiser. Agora, os outros são livres para importar também. Você começa a aumentar preço, o cara vai importar, o preço cai, você vai morrer com isso na mão. Outra coisa que a gente fez também, publicidade. Pessoal, é o seguinte, o preço do diesel estava aqui tal dia. Nós abaixamos o imposto. Procura o posto que abaixou. Aí se o posto não abaixou, da vida, procura outro. Porque nós confiamos em instrumentos de livre mercado. Sabe o que aconteceu? 16 semanas consecutivas de queda no preço da gasolina e do diesel. Foi a primeira vez na história do Brasil que nós tivemos 3 meses consecutivos, julho, agosto e setembro, de deflação. Isso foi o resultado. O governo atual adotou uma solução inovadora que nunca foi tentada no mundo, chamada controle de preço. Prender quem aumenta preço agora. Agora aumentar preço é crime no Brasil. Qual que é o resultado? O preço não para de subir do mesmo jeito, porque não é assim que resolve. Quer resolver? É simples. Copia o que nós fizemos, está pronto. Você não precisa inventar nada não. Eu vou repetir. 16 semanas consecutivas de queda no preço. Sabe quanto custou resolver o problema? 3 bilhões de reais. Que foi o dinheiro que a gente passou para caminhoneiro. Só as medidas que o governo está anunciando já estão em... Quanto? 9 e 10, eu acho. 10 bilhões. Está 3 vezes mais caro e não resolveu o problema ainda. Então, deputado, desculpa aí, vou passar a bola aqui. Eu vou até complementar. Puxando o gancho do Saxida, vamos falar então de estoque. Na medida provisória do governo federal, ela diz, olha só, tem uma subvenção aqui. Para quem praticar preço abusivo, eu vou multar. Essa multa pode chegar até 500 milhões. Muito bem, eu já vou ter que importar esse combustível, que eu vou ter que praticar o preço de mercado. E se eu praticar o preço de mercado aqui dentro, eu levo uma multa. E aí vamos falar de estoque, então. Eu queria passar aqui para o meu colega Cláudio. Vamos fazer um exercício? Se eu comprei lá um navio de diesel com 4 milhões de litros, eu comprei a R$5 o litro, eu tenho um carregamento de 20 milhões. Esse é meu estoque ali, está no posto, meu posto. Muito bem, agora o barril de petróleo subiu, eu tenho uma guerra no Oriente Médio, eu tenho seguro marítimo, eu tenho um terminal que eu tenho que alugar, a gente está vivendo uma guerra e eu tenho tudo isso sendo cascateado. E o preço de trazer esse diesel para cá está ficando mais caro. O diesel lá fora para mim importar, agora está R$7. Ou seja, esses meus 4 milhões que eu tenho que importar, agora não custa mais 20. Custa 28 milhões esse meu estoque. Eu posso vender a preço de custo? Por favor, Cláudio. Isso não existe, né?
Qualquer um que saiba a formação de preço de venda, sabe que se faz preço de venda, se calcula preço de venda pelo custo de reposição, nunca pelo custo que você pagou. Exatamente porque você precisa repor estoque. Então, quando se demoniza, né, o empresário que simplesmente usa os princípios básicos da administração para gerir o seu próprio negócio, e do outro lado tem o setor público que não entende nada que você está fazendo, você tem essa estratégia, então, do PT, do governo, do presidente Lula, de jogar nas costas da iniciativa privada todos os problemas que foram criados pelo presidente Lula e pela sua equipe. Porque a data de nascimento do problema que nós temos hoje foi o abandono da paridade de preço internacional. É isso, amigão. Se descolou completamente do preço internacional com a ideia de abrasileirar preço, comprou combustível enquanto tinha com a Rússia lá sancionada combustível com desconto. Quando o Trump dessancionou, o desconto sumiu e o Brasil ficou com uma diferença entre o preço internacional que eu precisava pagar para importar e o preço que eu preciso praticar aqui no mercado interno completamente descolado. Aí o governo faz o quê? Ele cria uma subvenção direta para o importador que subiu de 32 para 80 centavos na última MP e ainda chama os governadores que o presidente Bolsonaro... Para dividir a conta, né? Também fez para dividir a conta por 2 meses. Mas pensa bem, nós viramos torcedor de time de futebol aqui. Porque se essa guerra durar 2 meses, tudo certo. Mas se durar 1 ano, e se durar 2 anos, e se esse troço não resolver, como é que você vai... Então, o que o governo está fazendo é... Ele está se batendo, ele está se jogando na parede. Ele não sabe o que fazer, como sair do problema que ele colocou o Brasil. A verdade é essa. O presidente Bolsonaro seguia as regras de mercado, de preço de mercado. Quando deu lá o preço, todo mundo ficou bravo, mas ele não foi lá e subverteu as regras de mercado, porque a equipe econômica dele sabia o que estava fazendo. Agora, essa equipe aqui econômica não faz a mínima ideia do que está fazendo. E aí nós estamos pagando o preço disso. Há um risco de desabastecimento, o governo, num ano fiscal, um outro detalhe, tá? O presidente Bolsonaro tinha o fiscal com equilíbrio para poder fazer subvenção. Baixou a dívida, entregou superávit, pelo primeiro presidente da história que entregou um Estado na relação de despesa sobre PIB menor do que recebeu. Recebeu 19,5 e entregou 18. Então o Bolsonaro tinha cash, ele tinha como enfrentar. Hoje nós estamos à mercê da crise. Nós temos que acender uma vela para um santo todo dia para que nada dê errado, porque qualquer crisezinha empurra o Brasil para o precipício. Que é isso que eles estão tentando fazer, evitar que a gente entre no precipício. Então, infelizmente, esse é o Brasil que nós convivemos já há 3 anos e meio e Deus olhe para baixo, né, e não permita que continue mais 4. Posso só fazer uma brincadeira aqui? A impressão que eu tenho é que alguém chegou para o governo Lula e falou assim: governo Lula, copia tudo do governo passado que deu certo. Só que o governo Lula, como um mau aluno, em vez de copiar da gente, copiou do Sarney, cara. Aí é o fiscal da Sunab, tabela da Sunab, congela... Pô, erraram o governo, cara. Isso aí. Não, e aí eu vou dar um estudo de caso aqui, vou até passar a bola pro Paranaíba. O governo editou a medida provisória em 1 semana. Falou, não, toma aqui uma subvenção, um desconto de 32 centavos na bomba. Aí, muito bem. Na segunda semana, falou, olha, é o seguinte, tá aqui a subvenção e para quem praticar um preço abusivo, se eu chegar no teu posto, o diesel tá a R$7, tu vai levar uma multa. Aí vamos fazer o seguinte, 1 semana depois... Foi um fiscal da ANP para mostrar serviço. Para mostrar serviço para o Palácio do Planalto. Chegou lá numa distribuidora, não vamos polemizar, mas chegou na distribuidora e falou, olha aqui, você comprou diesel a R$4,80 2 semanas antes da guerra, agora, mas aí a variação do diesel agora está R$5, você está me vendendo a 6. Então toma aqui uma multa. Eu falei, mas que cabimento tem? Parece que é um desconhecimento da agência de como funciona a cadeia. Porque se toma total desconhecimento, aí eu vou entrar na área do Adriano, que é logística e transporte, se toma total desconhecimento que a gente está passando por uma guerra no Oriente Médio, que eu tenho um seguro marítimo, porque eu preciso agora trazer diesel, eu estou tendo que importar diesel. Eu preciso, em tempos de guerra, um seguro marítimo fica 2 vezes mais caro. Isso aí é repassado.
Empresa nenhuma vai reter esse rombo aí, essa pancada. Aí eu tenho, o navio tem que chegar, o terminal, o aluguel desse terminal, ele vai ficar o mesmo preço? Não, ele vai ficar mais caro, a gente está vivendo uma guerra. E isso tudo é repassado lá na ponta. E a ANP ainda chega, a mando do governo, e diz, toma aqui uma multa, porque você está praticando um preço abusivo. Eu te pergunto, Adriano, é isso mesmo? É ótimo responsabilizar os outros pelos erros que você comete, né? Então, no ponto de vista da agência, ela está correta, né? A culpa é minha, que eu coloco. Mas, sim, a gente acaba também fazendo uma discussão muito do diesel e a gente esquece também de entender que a economia é resultado de causa e consequência. É uma coisa que a gente aprendeu lá no princípio de economia do Karl Menger, que você tem causas e consequências que são desdobramentos. Por que a gente fala tanto de diesel no Brasil? Porque a gente usa uma única matriz de transporte que usa diesel pra caralho, que é o rodoviário. Né? Nós temos a maior possibilidade de rede hidroviária do país que consome 80% menos de diesel para transportar a mesma quantidade de carga. Quantos rios a gente está usando? E tentar abrir o arco norte, a gente fica falando mal de governos, mas a gente tem que entender que tem pessoas no governo e tem pessoas boas fazendo bom trabalho nesse governo também, que eu quero falar do Adroaldo Catão, que está lá na Secretaria de Transporte, acabou com a obrigação de autoescola, que é um grande liberal que está nesse governo. Outro grande nome ele é Zé Bulhões e Otto, que estão na Secretaria de Hidrovias, que estavam abrindo as concessões para você ter hidrovias. Né? Então, assim, tem gente boa lá, mas os caras ficam trabalhando contra essa máquina que quer que dê errado. Nós temos, quando estávamos no governo, como secretário de Melhoria Regulatória, recebi muita ajuda da SPE, quando o Adolfo Saxida era secretário da SPE. Tivemos sucesso lá na lei do gás. Por quê, galera? Por que gás é importante? Porque quando liga uma termoelétrica, a gente está queimando diesel. A gente tem uma bacia, o pré-sal está cheio de gás e a gente fica usando diesel. Vamos trazer esse gás. Né? Lei da cabotagem, marco ferroviário, para a gente abrir. Infelizmente o pessoal do transporte, aqui é uma culpa da área do transporte, a gente faz tipo fla-flu no transporte também. É tipo assim, o pessoal da ferrovia, o que vai salvar o Brasil é a ferrovia. O que vai salvar o Brasil é não sei o quê. O que vai salvar o Brasil é a gente ter opção. A gente tem que ter ferrovia, hidrovia, rodovia. Se um maluco inventar um jeito de transportar em bolha de plástico e jogar os trem para cima e enxergar... Vamos usar, né? Vamos usar. Tem que ter opção. Por quê? Porque a matriz de insumos de um determinado modo de transporte aumenta, a gente tem a opção de ir. Então, qualquer coisa que acontece, como vocês falaram muito bem, qualquer coisa no diesel ferra todo o país, porque tudo precisa de um caminhão para carregar. Porque nós fizemos uma decisão de centralizar, como um planejador central que o governo planejou um país todo para depender de caminhão. O problema é o caminhoneiro? O problema é o caminhão? Não. A gente tinha que ter mais outras opções. Vamos pensar, gente, nós estamos num país continental. A gente faz até o caminhoneiro ter que trabalhar. Por que tem esse problema de caminhoneiro? O pessoal fala, caminhoneiro tem que tomar rebite e tal. Porque não tem opção de deixar a carga dele para outro meio continuar a viagem. Se você tivesse a cabotagem funcionando, o caminhoneiro podia todo dia dormir em casa e fazer muito mais viagens de curta distância e fazer intermodalidade com uma ferrovia, com uma hidrovia, entregar ali na cabotagem. O caminhoneiro ia ganhar muito mais dinheiro e todo dia dormir em casa. Hoje o cara é obrigado a pegar uma Belém Brasília que ele não sabe se ele vai voltar vivo para casa. Então, tá vendo, não é só a questão de discutir o preço do diesel. Nós estamos discutindo a ineficiência econômica de se fazer qualquer coisa no Brasil, porque a gente não pensa de forma integrada todas as áreas que a gente precisa rever. E, de novo, não é porque o Adolfo e eu estávamos lá, não, mas a gente tentou fazer o máximo e os caras estão desfazendo tudo para torcer para dar errado. Não sei o que eles estão querendo fazer, vou ser bastante sincero, não sei por quê. E aí eu vou puxar aqui para o Adriano e para o Cláudio. Será por quê, né? Aí eu pergunto, bom, o governo edita uma medida provisória, com uma subvenção de 32 centavos, agora está 1,20. Diz que quem praticar preço abusivo, eu vou lá e vou multar. Desconsidera que a gente está vivendo uma guerra. E aí eu digo o seguinte, olha, sabe por que o combustível não está barateando? Porque não é a Petrobras que está entregando combustível. Não existe posto da Petrobras hoje. A Petrobras teve seus ativos vendidos, né? A gente privatizou esse segmento. Mas está parecendo que tudo isso daí é um balão de ensaio para a Petrobras retornar ao setor de distribuição. Certo? Então aí eu pergunto, Cláudio e Saxida,
Será que é isso mesmo? Será que é o que está aparecendo? Bom, existe um problema que a gente tem que entender, que nenhuma empresa privada, nenhum capital privado vai competir com qualquer governo, seja ele o tamanho que for. Você não tem como competir num segmento dominado por uma empresa que é do Estado, principalmente se esse Estado não segue as regras internacionais de formação de preço. Então, quando o governo faz isso, ele manda um recado para o mundo inteiro de que o capital privado não é bem-vindo aqui em qualquer segmento. Porque o que pensa um cara de uma ferrovia? Ele diz, pô, se o cara faz isso no petróleo, ele vai fazer na ferrovia, ele vai fazer na hidrovia, ele vai fazer em qualquer lugar. Então, o capital privado só vem para cá para especular. Ele não vem mais para cá para fazer os investimentos que o Brasil tanto precisa em termos de infraestrutura. E esse é o problema da formação de preço. Eu tenho a impressão, professor, e a Saxida, de que esse governo não entende como funciona o sistema de preços. Ele não entende que tem uma coisa que tu jamais, e aí é brilhantismo do vale R$1.000 lá porque é caminhoneiro, tu jamais pode mexer no sistema de preço. Porque o preço, cara, ele tem toda a informação necessária para que você direcione investimento ou, eventualmente, reprima a demanda. O que o Saxida acabou de dizer? Se eu dou subvenção de 80 centavos e deixo o diesel artificialmente mais baixo, o cara que anda de jet ski lá vai usar um produto que é escasso e caro, por um preço subsidiado, às custas do pobre. É isso. E pior, aí eu não tenho dinheiro fiscal, o juro sobe, o endividamento explode, o pobre não consegue mais comprar carrinho, é todo um efeito bola de neve de má gestão de política econômica baseado numa ideia equivocada, que é essa caixinha que o PT que um petista não consegue sair, que é do Estado indutor. O Estado sabe tudo. É o Estado que vai resolver o problema do diesel, é o Estado que vai resolver o problema disso, é o Estado que vai resolver o problema daquilo, quando na verdade quem resolve o problema é o mercado. E esse governo aí é anti-mercado. Ele demoniza o lucro. Nós estamos indo agora, eu sei que não é, mas só para a gente entender de que governo estamos falando, ele vai botar em regime de urgência o fim da escala 6x1 sem debate nenhum do impacto. O impacto é uma tragédia. Ele não vai debater nada só por causa da eleição. Esse é o governo que nós temos. Imagina quando isso vai para os combustíveis. Então a solução é ruim, os efeitos são péssimos, quem paga a conta somos nós, e a economia disfuncional, Saxida, tu sabe que nós vamos ganhar, e tu vai saber a dificuldade que nós temos para arrumar a bagunça que esses caras fizeram. A Dilma fez uma bagunça lá, que 15, 16, nós ficamos 6 anos arrumando. Bolsonaro ainda tinha mais tempo para arrumar. Eles pegaram em 4 anos, destruíram todos os 6 anos de trabalho. Vai ser difícil, mas vamos lá. Nosso time vai voltar com certeza, vamos resolver. E eu vou dizer uma coisa para... Rapaz, tá tudo pronto para a gente ser uma grande potência. Esse governo, eu não sei se é maldade, mas ele não sabe o que está fazendo, ou se sabe, está indo para o lugar errado. Só que é o seguinte, cara, nós já pegamos o jeito da coisa. 1 ano e meio nós vamos resolver o problema fiscal. Pode anotar aí, 1 ano e meio. Resolvemos. Margem equatorial, bilhões entrando. Mineração, porque transição energética, essa situação geopolítica no mundo, mineradoras do mundo inteiro vindo para o Brasil. Estabilidade, regras claras, aprimoramento de marcos legais. Tudo aquilo que a gente sabe que funciona. Cara, em 4 anos, esse aqui é outro país. Em 8 anos, é outro ainda. Em 20 anos, cara, nós estamos numa irreconhecível... Olha aí, cara, obrigado pelo carinho. Nossos amigos liberais, deixa meu abraço aqui, meu amigo da caneta desescardizadora também, que está aqui. Cara, é a nossa vez, é a nossa hora. Nós vamos ganhar e vamos colocar definitivamente o Brasil no caminho da prosperidade. É difícil ganhar, mas nós vamos ganhar e nós sabemos como resolver. E combustível é só uma delas. Não é só em combustível não, cara. O que nós estamos fazendo, começamos a fazer, vai ser para o Brasil inteiro. Deixa eu dar um exemplo.
Você tem toda uma nova tecnologia hoje, toda, de inteligência artificial. O que esse governo está tentando fazer? Demonizar. Ele quer destruir um mercado que sequer existe. Enfim, eu estou bem mais otimista que a maioria. Nós só temos que ganhar. Nós não podemos é perder. E aí eu pergunto ao professor Adriano. Nós estamos passando por um momento de transição energética. No Instituto Livre Mercado a gente não fala de transição, a gente não vai transicionar para virar outra coisa. A gente fala em evolução energética. A gente acredita que eu não vou pegar e tirar o petróleo, a gasolina e o diesel. Não, eu vou adicionar fontes. A gente precisa do biodiesel. Falar, não, todo mundo aqui vai ter um biodiesel, não tem problema se tiver. Mas eu preciso eletrizar a frota? Não, a gente tem o nosso jeitinho brasileiro de fazer essa evolução energética, que chama biocombustíveis. Existe uma integração entre o sistema, nossa matriz energética e o agronegócio. Pois muito bem. E aí, no meio disso tudo, eu acho que o que fica evidente, professor, já te passo a bola. Da mesma forma que toda essa conjuntura trouxe um papel de fato, a gente tentar trazer novas fontes para que, em um eventual cenário mais agravante do elevação de preço do barril de petróleo, eu não tenha um risco tamanho de inflação, de crise de desabastecimento. Mas, ao mesmo tempo, isso evidenciou a tamanha importância e dependência que nós ainda temos dos derivados de petróleo e da importância que o setor ainda tem para a nossa economia, né? Então, passo a bola já para finalizar, professor. Qual que é o jeito? O jeito é a gente entender também, galera, que existe um desdobramento. Vão criando tantas regulações, o governo quer controlar tudo de tal forma que aí vai surgindo um monte de coisinha que você tem que sair varrendo e arrumando. Então, por exemplo, a gente fala de biodiesel, tá? Mas aí a ANP fala assim, a lei fala que biodiesel é tudo lá bio, tal, né? Massa e tal. Mas para fazer tem que seguir só uma rota tecnológica, que é a estratificação. Uai, e as outras rotas tecnológicas, uma regra lá de 1990, hoje está cheio de formas novas de se fabricar biodiesel. Não pode, porque a ANP só aceita biodiesel se for feito desse jeito. Tem que acabar com um negócio desse. Gente, era para a gente ser potência energética, mas aí um jumento resolveu misturar gasolina com álcool, velho. Olha, a gente tem dois produtos que são substitutos perfeitos, porque brasileiro foi quem inventou o carro flex, galera. Foi uma invenção sensacional. Se a gasolina tá cara, eu ponho álcool. Se o álcool tá caro na entre-safra, porque sempre na entre-safra o álcool vai ficar caro, eu ponho gasolina. Não só fizeram essa merda, como todo ano um arrombado vai lá e aumenta a quantidade de álcool na gasolina, gente. Desculpa estar falando assim, mas é revoltante. Parece assim, você vai em reunião assim, tem um monte de PhDs assim, e aí você tem que brigar para falar o óbvio, coisas simples, coisas básicas. Quando nós estávamos no governo, o pessoal queria discutir por que o álcool estava ficando caro. E aí, a solução do pessoal do Ministério da Justiça, vamos multar, vamos prender. Aí chega a gente lá com a pastinha lá e fala assim, olha, nós descobrimos que você não pode comprar direto da usina o álcool. Você tinha que comprar de uma distribuidora. Aí tipo assim, tem um posto de gasolina do lado de uma usina e a distribuidora mais próxima ficava no outro estado. O álcool tinha que ir para o outro estado para esse álcool vir. Gente, vamos acabar com essa regrinha boba. Então, assim, e aí eu ficava assustado, porque eu falei assim, gente, todo mundo aqui é especialista. É tão difícil entender coisas simples de abrir mercado, parece que fala a palavra abrir mercado, parece que vai vir um império americano, tipo aquelas naves do Star Wars, vai matar a gente, velho. As pessoas não entendem que abrir mercado não vai vir um império, vai vir pessoas, os empresários, os indivíduos vão começar a ter condição de competir com grandes empresas e trazer soluções descentralizadas, porque o mercado, gente, não é um monstro. O Adolfo não concorda comigo, mas eu não gosto do Adam Smith, porque ele que criou essa merda de mão invisível, o mercado, e aí cria esse ideário mental de que o mercado é um monstro e tal. E mercado somos nós, gente. É eu, você, é eu poder fazer negócio com você,
E não assim, mercado, não, mercado somos nós. Então, quando a gente fala de abrir mercado, livre mercado, eu estou defendendo pessoas. E é esse o objetivo quando a gente defende a ideia de livre mercado. Já para as considerações finais, Cláudio, e aqui no Rio Grande do Sul, como é que a gente faz? Rio Grande do Sul, problema no Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. O governador Eduardo Leite vai deixar o Rio Grande do Sul no estado petição de miséria. Vocês não sabem, depois vocês vão ver o caixa. Muita despesa, mas nós estamos preparados aí para enfrentar o grande desafio que é trazer o Rio Grande do Sul de volta pro rumo. Você sabia que o Rio Grande do Sul é o estado que menos cresce nos últimos 20 anos, né? No Brasil. Nós perdemos o rumo aqui, mas a gente vai achar, né? E a gente aqui prega muito, e aqui sim já está mais ou menos consolidada a ideia de que a economia de mercado é quem vai efetivamente empurrar o Rio Grande do Sul para frente. Porque a economia de mercado é isso, né? Eu sempre digo o seguinte, Deus é capitalista, porque o ser humano, as ferramentas analíticas do ser humano, todas elas remetem à economia de mercado. Toda a forma como nós tomamos decisões no nosso dia a dia são alinhadas com os conceitos básicos da economia de mercado. O que a esquerda ela odeia o ser humano, ela é anti-humana, então ela não gosta da economia de mercado, que se nós pegássemos, né, sei lá, afundasse um navio, lá o Titanic afundou, 1000 pessoas foram numa ilha, e aquilo tivesse liberdade, né, em algum tempo, 10, 15, 20 anos depois, o que nasceria ali? Uma economia de mercado. A economia de mercado é o estado natural do ser humano. E o preço, por incrível que pareça, é a principal ferramenta da economia de mercado. Quando o governo Lula acha que é possível resolver uma crise mudando artificialmente o preço, ele está fazendo algo que vai contra as leis básicas da economia. Vamos pegar o exemplo do Proálcool. O Proálcool nasceu em 1970. Reação ao choque de petróleo de 74. Se o petróleo não tivesse ido às alturas, talvez nós nunca tivéssemos tido o etanol. Então, quando você impede que o preço vá para o lugar, você também tira incentivo do cara de estudar, pesquisar uma fonte alternativa. Mas só que aí o professor Parnaíba, ele disse o seguinte, cara, eu não consigo entender, nem eu. Como é que vocês não entendem essas coisas simples, cara? Que é assim que funciona. Por quê? Porque eles acreditam que o Estado tem o superpoder. E o liberal, ele é, antes de tudo, um humilde. Ele é um cara que compreende que as pessoas comuns tomam decisões melhor que ele, quando, né, expostas ao mercado. E é essa educação, Saxida, que eu acho que devagarinho as pessoas estão aprendendo. 80%, 77% dos jovens da geração Z rejeitam o presidente Lula. Mas provavelmente não rejeitam ele, pessoa física, mas sim as ideias dele, porque já sabem que é a economia de mercado e o livre capitalismo que vão fazer com que esse jovem tenha futuro. Então, nosso desabastecimento, a nossa pauta aqui na Frigir dos Ovos é: o livre mercado resolveria o problema do diesel. Eventualmente o governo poderia pensar numa alternativa transitória para ajudar, mas jamais poderia ser os mecanismos de solução que o governo Lula está implementando, porque não vai funcionar. Isso é fato. Saxida, por favor. Excelente. Bom, eu gostei demais do que você falou. Aproveito para dar um abraço para o meu amigo do Instituto Libertário Cristão. Então, quem gosta dessa ideia de liberdade e cristianismo, está ali. Dá um abraço aí, levanta a mão para todo mundo ver quem que é, procura aí. E fica meu abraço, meu agradecimento também ao deputado. Está aqui, quero agradecer demais, Alexis, todo o apoio que você nos deu quando estava no governo. Espero que volte, espero que o deputado aqui também nos ajude, porque é assim que se constrói um grande time. Você tem lugares produzindo ideias, pessoas que produzem ideias, pessoas que estão olhando essas ideias e vendo o norte, outros que estão no governo tentando encontrar um caminho para ir nesse norte, instituto como o Instituto Livre Mercado, que estão nos ajudando no Congresso, deputados e senadores que estão nos ajudando no Congresso. Então, assim, eu acho que o Brasil, pela primeira vez, ele está com uma estrutura de time grande,
para nós ganharmos uma eleição e efetivamente conseguirmos fazer uma diferença importante. Na primeira vez, eu acho que a gente estava parecido com o primeiro time do Trump. A gente estava muito motivado, mas era meio inexperiente ainda. Hoje não, hoje o time está direitinho. Então, fé em Deus, esse pesadelo vai acabar. Obrigado, pessoal. Bom, eu encerro aqui fazendo um apanhado geral, se me permitem. Bom, o governo está falando aí que não tem crise de desabastecimento. Bom, temos uma subvenção, o governo está dizendo o seguinte, dá o desconto aí, eu te pago depois. Se praticar o preço de mercado, eu te dou uma multa. Estou taxando as exportações de petróleo em 12%. Existe um grande risco de calote, que a gente não sabe se o setor vai receber aí essa subvenção. E o tema do Fórum da Liberdade 2026 é o Brasil tem jeito. Na opinião do Instituto Livre Mercado, desse jeito é o livre mercado. Eu agradeço a todos, né, pelo painel e anuncio o próximo painel, que vai ser conduzido pela nossa Natália Ribeiro, que é Liberdade Educacional, Econômica e Religiosa. Muito obrigado, pessoal. Vou dar um abraço pro David ali, ó.